Hoje, Menorá na TV recebe o rabino, moer e cantor Micha Gamerman. E você vai poder ver um dos desenhos animados que ele produz que são únicos dentro do ensino da religião judaica no mundo. Micha vai nos contar sobre Hanukkah. Não perca esse programa, você vai aprender muita coisa sobre a festa. Menorá na TV entrando no ar mais uma vez. É uma alegria enorme falar com você. Obrigado, muito obrigado. Feliz de estar aqui com Olha você. Olha só, eu quero Ronaldo. começar do começo. Então, eu vou pedir a você que conte pra gente, antes de mais nada, o que você estudou na tua vida para chegar a se profissionalizar. Falando a verdade? Só a verdade? Só a verdade, nada mais do que a verdade. Nada. Cada dia que eu estudo mais, eu vejo quanto eu sei menos. Eu sei disso, mas você foi a alguma universidade, não foi? Não, olha, assim que eu saí da Yeshiva, a Yeshiva é um centro talmúdico de aprofundamento nos estudos do Talmud. O Talmud é a Torá oral. O cara sai de dentro da Yeshiva, que é uma universidade judaica, profundamente ligada à Torá, ele sai rabino da Yeshiva? Não. 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 O rabinato é uma decisão pessoal posterior. Exato. Normalmente são pessoas que, posteriormente, após vida de casado e tudo tal, decidem se aprofundar mais para ir para um caminho de rabinato. Mas o estudo do Talmud, Shivá, é simplesmente um momento propício da vida do jovem que está ainda em autocrescimento, autoconhecimento, poder se desconectar de tudo que esse mundo pode oferecer de materialismo e aprofundar no espiritualismo. Isso é o conceito da Yeshiva. Nós acreditamos, aliás, é uma realidade que a juventude, o que a gente tem na juventude não volta, gente. O que a gente aprende na juventude fica enraizado. O que eu aprendi ontem, eu não lembro igual que as coisas que eu aprendi na Yeshiva 25 anos atrás. Misha, você saiu da Yeshiva e o que você fez? Eu fiquei 4 anos na Yeshiva, depois recém-casado fui para Israel e aí me aprofundei em estudos de rabinato, juntamente me aprofundei para me tornar um moel. Moel é profissional da circuncisão. Nós judeus fazemos a circuncisão com um rabino profissional chamado moel. Nós não fazemos isso. Por que você escolheu esse caminho? Que é uma coisa importante para a gente entender. Começou assim, porque eu morava em Jerusalém. Eu fazia os estudos de rabinato em Jerusalém e de vez em quando eu ia visitar minha avó mãe do meu pai, recentemente faleceu, lá em Rehovot, ficar 1 hora de Jerusalém. E aí eu gostava de abrir os armários do meu avô, meu falecido avô. Meu avô foi moel desde os 17 anos de idade, porque ele era filho de moel, já aprendeu isso do pai. Aí eu via as faquinhas, eu achava tão interessante. Eu levava perguntava para minha avó, posso levar essa faquinha? Aí eu levava para os rabinos de Jerusalém. E perguntava para eles, o que você acha dessa faquinha? Falando, caramba, essa faquinha é uma relíquia. Hoje em dia não tem faquinhas de brit milá. Só para o nosso querido companheiro que está nos assistindo, a nossa companheira que também está nos assistindo, o moel é nada mais, nada menos do que aquele que faz circuncisão. A circuncisão é uma obrigação judaica que acomete os varões aos 8 dias de nascidos. Então, o Mito está nos dizendo que a primeira profissão dele, e isso estimulado pelas faquinhas do vovô, foi exatamente efetuar circuncisões em meninos judeus e provavelmente até em não judeus, porque não existe nenhum impedimento para que um moel faça a circuncisão em não judeus. É isso? Na verdade, assim, a Laica diz que o pacto do Brit Milá foi um pacto dado aos judeus. Só que, dependendo qual é o motivo da procura, eu posso ou não realizar. Se um não-judeu vem para mim e fala assim, eu quero fazer o Brit Milá pelo pacto de Abrão, eu não faço, porque esse pacto foi dado para os judeus. Mas tem pessoas que procuram um moel porque querem fazer isso por motivo de saúde. Nesses casos eu posso fazer. Para muçulmanos eu também faço, porque os muçulmanos também receberam o preceito
através de Ismael. A coisa que eu acho mais fantástica, e é o que me comove em relação ao que você produz como artista, como cantor, como músico, e eu sei que você ama essa vertente da tua atividade, é o que você produz em termos de desenhos animados, musicados, para as crianças aprenderem o que é o judaísmo. Obrigado, obrigado. Então vamos lá. Eu sempre amei a educação. As crianças pequenas, quem acompanha meu Instagram sabe que estou toda hora fazendo vídeo com os meus pequenininhos. E eu acredito que a música é um instrumento maravilhoso que a gente tem para introduzir valores para as crianças. As crianças estão na música. E constantemente a internet oferece de tudo para introduzir coisas nas crianças. Eu falei, eu preciso competir com a internet do mundo laico para o mundo judaico, trazer essa tecnologia, trazer coisa boa. E eu só acredito na educação por amor, só. Não acredito na educação por imposição, por ameaças e por castigos. Mesmo que a Torá ela tem no seu... É um código de leis que dá castigos como se fosse o Código Penal Civil. A gente sabe que uma pessoa que ela não segue as leis, ela é castigada por isso, mas a própria Torá, ela impõe uma educação por amor. Ela automaticamente faz você entender que só existe uma educação por amor. Quero falar uma coisa com você muito curiosa. Outro dia eu estava lendo a respeito de interpretações da Torá e existe um texto muito curioso que diz o seguinte: entre as muitas coisas que as pessoas podem omitir, não mentir, omitir, está a questão sexual pessoal. Eu até fiz um vídeo em relação a isso. Na Gemara diz que Talmidei Chachamim, os sábios, eles podem omitir em 3 coisas. E uma das 3, com quem eles se hospedam, com quem eles andam, quanto conhecimento eles têm. Um sábio não é obrigado a dizer, ele omite, ele não mente. E sobre a sua sexualidade, que é o seguinte, porque ele não é obrigado a dizer se ele chegou na sinagoga à tarde, porque ele esteve com a sua esposa ou não. Ou, toda essa intimidade da pessoa, ela não precisa ser exposta. O sábio ele tem todo o direito de omitir, mas não mentir, né? Porque pela religião é proibido mentir. Está explicado. Qual é o teu tema preferido dentro da Torá? Olha, eu acho que o Sefer Bereshit, que é a história dos nossos antepassados, é o livro, são os temas que mais me intrigam. A história de Abraão, Isaac, Jacó. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Jacó era apaixonada pela Raquel, mas ele não tinha um tostão para poder pagar esse casamento. Então ele chega na casa do sogro dele, Labão, e Labão pergunta para ele: o que você pode oferecer? Ele falou: nada, não tenho nada para oferecer. Ele trabalhou 7 anos para o sogro, de graça. Foi escravo do sogro para poder papar a filha do cara. Olha só. Exato, aí fico intrigado, aqui me intriga. Porque, na verdade, quem ofereceu os 7 anos foi o próprio Jacó. Não é que o Labão falou, diz aí. E aí ele mesmo fala 7 anos. Aí eu fico intrigado. Ele amava a mulher. E por que ele não disse 1 ano? Você sabe, eu não sei. Então eu vou dizer uma passagem do Ora Chaim Makadosh. Um sábio que escreveu um livro lindo, um pirucho, uma explicação linda sobre a Bíblia. Ele diz o seguinte: um judeu, quando chega num estágio de ser escravizado, apesar que a religião judaica não apoia a escravidão. Eu sempre disse que o judaísmo é capitalista. Ele segue mais as linhas de direita. Por que então um judeu vai virar escravo do outro? Afinal, Deus disse: você é o meu escravo, você é escravo de Deus. E agora você vai ser escravo do escravo? Do meu filho você vai ser escravo? Mas existe uma situação que o judeu ele se torna um escravo. Quando ele rouba, ele é pego em flagra, tem provas disso, e ele não tem como pagar. Então, a maneira que ele pode pagar por esse erro é doando os seus serviços. E mesmo assim, diz a Torá, 6 anos ele vai trabalhar. No 7º, ele não pode continuar. Porque pessoas não foram feitas para ser escravo uma da outra. Se ele quer continuar... E Jacó, então, roubou a filha de Labão e pagou 6 anos por causa disso.
Não, então olha o que diz Ora Rahab. Ora Rahab diz o seguinte: ele amava tanto ela que ele se subjugou por ela mais do que um escravo judeu se subjuga pelas suas atitudes erradas, pelo roubo. Ele quis mostrar esse amor por ela, incondicional, que ele se subjugou a uma situação de escravidão mais do que faria um Eved Ivri, um escravo hebreu. Esse era o amor por ela. Perfeito. E não há nada melhor do que amar, né, meu amigo? É isso aí. E eu estou vendo você com a camisa da seleção brasileira. Isso é um exemplo para todos os judeus religiosos que vivem no Brasil, porque a camisa da seleção brasileira de futebol, ela tem uma representação e uma representatividade tão profunda com relação à sociedade brasileira, ao povo, na verdade, o povo brasileiro, o povo humilde, o povo simples, o povo que muitas vezes não tem o que comer e acaba tendo que achar graça da vida. Essa seleção brasileira que hoje venceu a Coreia por 4-1 é um alento. E aí o Misha me aparece aqui com a camisa da CBF, antiga CBD. Ô Misha, fala um pouquinho mais. Então, eu já vou revelando que eu estou trabalhando em mais um medley animado. Me demora de 6 a 8 meses para fazer isso ficar pronto. Primeiro é feita uma produção musical. Eu fiz desses medleys, fiz em Israel. E depois eu faço os vídeos. Eu acho que é muito aceito no mundo inteiro. Quer dizer, introduziram isso nas escolas como material didático para entender um pouco a religião e de uma maneira alegre, como eu sempre quis passar. E dessa vez assim, o Birkat Hamazon. O Birkat Hamazon é a única bênção da Torá. Você come o pão, você tem a obrigação de ver a halta, você comeu, ver savata, você ficou satisfeito, o Berakta você vai abençoar. O Birkat Hamazon é dividido em 4 bênçãos. Ele é extenso. Não é fácil fazer o Birkat Hamazon. Então eu quero introduzir através dos vídeos e de uma boa produção musical o Birkat Hamazon no dia a dia das pessoas, para ele se tornar fácil, para se tornar gostoso. O Birkat Hamazon tem que ter uma coisa gostosa e não uma coisa, putz, eu vou fazer o Birkat Hamazon e tudo tal. Não, tem que estar na cabeça das crianças, tem que estar assim, afiado. É isso que eu espero com os meus trabalhos de animação. E se Deus quiser, espero nos próximos meses poder mostrar isso para todo mundo, se Deus quiser. Me conta uma coisa, quem é que te apoia no teu trabalho? Graças a Deus eu conto com alguns investidores da comunidade, porque são projetos muito caros, né? Envolve animação em 3D. E se não fossem essas pessoas, seria muito difícil viabilizar. A animação hoje, ele gira em torno de 800 a $1.000 por minuto. Então, às vezes, tem vídeos que tem 8 minutos, 9 minutos. Esse de Birkat Hamazon tem 16 minutos. E depois tem que editar. E olha, eu deixo os caras loucos, porque os meus animadores não são judeus. E muito menos não conhecem a ortodoxia. Olha só, vou dizer uma coisa para você. Hoje eu estava finalizando o meu filme da Sérvia. Eu estive na Sérvia, você sabe que eu faço documentários a respeito da vida judaica no século XXI no mundo inteiro. E eu estive na Sérvia e na Bósnia e fiz um documentário para cada um desses países. E o da Sérvia, que eu finalizei hoje, muito curiosamente, eu pude observar que as pessoas não conhecem o que se passa no mundo. O sérvio não sabe o que está acontecendo com o judeu aqui no Rio de Janeiro. Então, quando nós trazemos a vida judaica em qualquer lugar para o local onde nós vivemos, nós enriquecemos essa sociedade onde nós estamos com informações que elas jamais teriam. E também não iriam buscar, porque o dia a dia de cada pessoa é complicado. Você sabe disso. Você sabe que o envolvimento que você tem com as suas coisas, muitas vezes não te permite se envolver com coisas dos outros e com situações alheias. E é muito interessante a gente olhar, por exemplo, o trabalho que você faz, que eu sou macaco de auditório, eu aplaudo tudo que você me mostra e as coisas que eu procuro que você está fazendo, porque eu sei que esse caminho é um caminho produtivo para as crianças, que são o nosso futuro. Eu pergunto a você, qual a oportunidade que você tem de expandir
o teu trabalho para o mundo não judeu. E o que eu quero te dizer também a respeito dessa minha finalização do meu documentário sobre a Sérvia é que existe um momento lá em que eu entro num dos cemitérios de Belgrado e eu vejo uma lápide que é um mausoléu familiar na Sérvia, não é em Portugal, em Lisboa, não, na Sérvia, com 10 pessoas da família Pereira dentro do cemitério judeu. Porque hoje nós sabemos que os judeus foram expulsos da Espanha e de Portugal eles foram para o leste europeu, para o sudeste europeu, para o norte da Europa, para a Europa inteira. E aí eu queria perguntar a você qual é o sobrenome dos teus animadores, porque de repente eles são judeus e não sabem. Olha, provavelmente sim, eles vêm falando para mim que cada vez que vão se conectando... O meu animador hoje já está começando a aprender a ler, de tantos medleys que já fez para mim. E ele ama cada vez mais a Torá, ele procura a Torá, e eu acho assim, mesmo que os 613 mandamentos foram dados para os judeus, a Torá foi dada é da humanidade, ele é um patrimônio de todos. Tem muita coisa boa para extrair da Torá, de moral, de ética, de boas condutas, de como a gente deve proceder em tudo, na vida familiar, na vida financeira, na política. Quando a gente olha para a Torá e fala assim, caramba, que conduta de vida eu posso tomar olhando para a sabedoria de Deus, porque a Torá é a sabedoria de Deus e ela é de todos. Mesmo que Deus falou, quero dos judeus as 613 mitzvot, ele fala para a humanidade, olha essa Torá, quanta sabedoria eu coloquei aqui, para vocês saberem que passos tomar para o dia a dia da sua vida. E isso eu procuro passar nos meus vídeos, que é uma sabedoria globalizada, é uma sabedoria de todos, pertence a todos. Você conversa sobre política? Pouco, mas eu sou bem definido. O que eu quero perguntar a você é que geralmente muito pouca gente perguntaria a alguém com a tua condição, com o teu perfil, o que você está achando do momento brasileiro, hein? Olha, eu sou claro, eu sou assim, é lamentável que a gente vai ter que assistir esse cara subir a rampa. Eu sou muito claro em me posicionar desse jeito, porque os pensamentos de esquerda vão totalmente contra os pensamentos da Torá. Sou contra algumas figuras judaicas que vieram à tona, assim, mostrar a cara e falando, não, a Torá é muito socialista, ela é comunista, ela toda hora tem mitzvot, que tem que dividir, que tem que negócio. Exatamente ao contrário. Se você estuda a Torá com profundidade, você vai ver que a Torá ela compactua com os pensamentos... Apareceu um Pereira aqui, ó. Aí, ó. Certeza certeza tem essa ancestralidade dos Pereiras, com certeza, com certeza. Mas então, você estava dizendo que a Torá não é de esquerda. A Torá é capitalista. A Torá ensina ao capitalista, não é que ela é socialista, a Torá ensina ao capitalista, olha, presta atenção, eu, Deus, te dei riqueza, você teve sorte na sua vida, compartilha isso com outras pessoas, dá tzedakah, dá o dízimo, mas isso não quer dizer que a Torá tem pensamentos que tudo se divide igual. Pelo contrário, a Torá ela é a favor do terreno próprio. Você não pode invadir uma... Propriedade privada garantida e preservada. Preservação do patrimônio de uma pessoa, respeito ao patrimônio de uma pessoa, respeito à pessoa que teve a sabedoria de criar um negócio e de prosperar. E você que prosperou, compartilha com quem não prosperou, mas isso não faz... não compactua com nada com o socialismo, a Torá, nada. Ô, Misha, vamos falar um pouquinho da nossa próxima festividade. E hoje eu escrevi sobre ela, que é Hanukkah. Eu vou te colocar uma questão. E eu sei que você vai desenrolar essa questão melhor do que qualquer outro. Eu considero que a nossa tradição, equivocadamente, homenageia um azeite santo que durou mais tempo do que deveria,
quando, na verdade, poderia nos oferecer um exemplo espetacular de uma família que lutou para voltar às origens da tradição, da cultura e da religião judaica, que são os asmoneus, ou Matatia, Judá, Macabe, seu pai e seus irmãos. Nós, os nossos antepassados, vencemos os gregos pela força das armas. O azeite foi um detalhe. E aí eu te pergunto, por que nós nos deixamos contaminar por uma circunstância que não é a objetivamente mais importante? E talvez se nós tivéssemos a vida inteira cultuado também a força, que muitas vezes é preciso que se use, nós não tivéssemos tido 6 milhões de mortos no Holocausto. O que é que você pensa disso, hein? Eu penso que não necessariamente o que nós, os nossos antepassados, fazemos é o que exatamente reflete a realidade. Porque se você vê o nome Hanukkah, quando você divide o nome Hanukkah, é Hanukkah. Descansaram no Hav-Hei, no dia 25, exatamente simbolizando a guerra em que os macabeus eles eram a minoria e venceram a maioria, é algo totalmente inexplicável. Se você abrir os livros de Halachá, que contam um pouco sobre os costumes que a gente faz, vai estar claro que grande parte do milagre foi essa guerra. É que o que acontece é que a festa das luzes, como ela é chamada Hanukkah, ficou conhecido por causa do candelabro, da vela e tudo tal, que foi um milagre importantíssimo, mas não menos do que a guerra. A guerra foi tão quanto importante. E aí, o que sobrepõe? A ignorância, né? Porque a pessoa que não estudou sobre Hanukkah, a única coisa que ela ouviu falar foi que tem uma velhinha do Beit HaMikdash que durou 8 dias, tudo tal, mas se você estuda desde a Gemara de Shabbat, e você abre o Shulchan Aruch e vê todos os negócios, você vai ver todos os detalhes que tem a festa de Hanukkah. Eu sou suspeito porque eu acredito no amor, mas também acredito na devolução da violência. Eu não acho, como Gandhi, que não gostava muito de judeus, que a solução pelo pacifismo resolve com aqueles que querem tirar a tua vida, os teus bens e aniquilar a tua família. Ao contrário, eu acredito que algo que já passou há bastante tempo, que é a pena de talião, olho por olho, dente por dente, muitas vezes é preciso ser usada, porque senão você vai para o brejo. Então, aqui nos meus mandatos à frente da Federação Israelita, eu coloquei em prática, quando era necessária, essa situação, essa circunstância, de devolver com um braço forte aqueles que querem nos inviabilizar através da violência. Então, é difícil você explicar a pessoas que lidam com o intelecto, lidam com livros, lidam com a Torá, lidam com escritos e leituras, que às vezes eles têm que trocar tudo isso por armas de fogo, para não ficarem pelo meio do caminho. Como é que você vê essa história? Eu estou totalmente de acordo. Veja como que é a história do povo judeu. Se você abrir o livro de Josué, as guerras do povo de Israel, Deus só espera uma coisa da gente. Vocês podem usar arma, vocês podem conquistar, vocês podem defender. Aliás, a lei judaica diz que se alguém vem te atacar, eu já falei isso num vídeo também, se alguém vem te atacar, você tem por direito se defender, mesmo que custe a vida do outro. Porque pela sua defesa você pode fazer isso. Então, essa é a visão clara da Torá. Mas Deus espera da gente que nós entendemos, como que fala? Que a gente entenda que por trás das armas existe um ser maior. Deus deixou claro para Josué, eu deixo você pegar nas armas, nas espadas, nos arcos e flechas, vocês têm direito de se defender, vocês têm direito de conquistar o que é de vocês, que a terra prometida é nossa, biblicamente é nossa, e quando vocês vão conquistar, vocês vão guerrear, mas que vocês entendam que por trás das armas tem um Deus maior, que Ele é o verdadeiro forte que guia vocês.
Porém, quando a gente confia demais nas nossas armas e nas nossas mãos, a história sempre mostrou, biblicamente, que o povo de Israel perde. Porque não é a arma que faz a guerra, é o que está por trás das armas. Então, essa visão é correta. Nós temos o direito de defesa, nós temos que pegar de vez em quando as armas para nos defendermos. Isso é legítimo, mas nós também temos que ter essa fé incondicional que tem esse ser todo-poderoso que guia a gente como segurar essas armas. Você conversou agora sobre Josué, você trouxe Josué aqui para a nossa conversa, e eu escrevi um e-book sobre Josué que me deixou muito feliz. Eu fiquei feliz com aquilo que eu fiz a respeito de Josué, porque eu fui obrigado a estudar aquilo que Josué fazia, como ele conversava com Deus, como ele foi escolhido por Moisés, toda a circunstância que envolveu a vida dele e as orientações que Deus deu a ele para não deixar nenhum inimigo vivo com os 33 reis que ele destruiu, e ele acabou deixando um deles vivo. A pergunta que eu te faço é a seguinte: por que Josué não é ensinado como uma das grandes figuras da história do judaísmo? Porque, se você observar o fato dele ter conquistado a Terra Prometida, ainda que Moisés tenha feito todo o trabalho anterior e o tenha orientado com essa finalidade, ele não é elevado à altura que ele merece, na minha opinião. Inclusive, com a história, que é, para aqueles que creem, verdadeira, como é o meu caso, de que ele é o único ser humano em toda a história da humanidade que obteve de Deus a possibilidade de mexer com a lua e com o céu, com o sol. Ele teve de Deus a possibilidade de mexer com uma atividade divina, que era parar o movimento da lua e parar o movimento do sol para poder vencer a batalha na qual ele estava envolvido. Então, essa circunstância que faz dele uma figura exponencial dentro da nossa cultura, da nossa tradição, ela é pouco explorada pelos nossos rabinos, pelos nossos professores e pelos nossos historiadores. Por quê? Você tem alguma resposta? Vamos lá, lamentavelmente, eu acho lamentável que escolas, centros rabínicos, Talmud, tudo, estudam muito a Torá, que é o Pentateuco, e deixam um pouco de lado, não vou falar se essa palavra é correta, os Neviim. Porque eu também concordo com você, Josué foi uma das figuras mais importantes do nosso judaísmo. Aliás, Pnei Moshe, Moshe era comparado ao sol. Josué era comparado à lua. Então, de uma certa forma, Josué era uma extensão de Moshe, porque a lua ela não tem brilho próprio, ela tem brilho do sol. Mas eu concordo com as suas palavras que ela é pouco explorada. Afinal, foi o homem que introduziu o povo, abriu o Jordão, introduziu, derrubou Jericó, os maiores reis. Por outro lado, o que é interessante também a gente ressaltar é que os maiores desafios do povo de Israel não foram na época de Josué. Nossos sábios dizem que na época de Josué o povo se comportou bem, diferente da época de Moisés, que teve muitos problemas, do povo não acreditar em Deus, o povo ser reclamão. Na época de Josué o povo se comportou bem. Depois, nas épocas dos reis, épocas de Saul, Shmuel, Navi, Samuel, Saul, Davi, os líderes tiveram muito problema com o povo. Era um povo muito dividido. Então, além do povo ser um povo complicado, e até hoje nós somos difíceis, né? Esses reis que nós tivemos também, em todos os tempos, não são figuras que nós possamos endeusar. Até porque não devemos. Mas não são figuras que nós possamos colocar em pedestais. Saul era um rei que não queria obedecer às orientações que recebia de cima. Davi matou para se aproveitar de uma mulher que não era dele. Salomão deixou as mulheres trazerem outros deuses para dentro da casa dele. E, no final das contas, os maus reis que nós tivemos acabaram por entregar
a nossa terra, a nossa tradição, a nossa cultura e a nossa liberdade aos inimigos. Com certeza. A maioria dos reis, aliás, antes do período do reinado no povo de Israel, Deus disse que ele é contra o reinado. Ele é o único rei do povo de Israel. Mas se vocês querem um rei, sigam em frente. Deus já deixou claro que o reinado, a monarquia no povo de Israel, ela não vai ser tão bem sucedida. E não foi bem sucedida. Se você ver a história, rei Davi é uma figura, é a figura do povo de Israel. Salomão também. Mas não tem como a gente deixar de perceber certas condutas. Nossos sábios dizem que o rei Davi não pecou. Se você estuda com profundidade a história da mulher, do Uriah Hiti e tudo tal, você vai ver, ele não pecou. Mas não dá para dizer que ele não errou. Óbvio que ele errou. Tanto que aquele bebê, fruto desse relacionamento, o primeiro bebê ele perdeu. E o segundo bebê veio a ser Salomão, que fez o templo sagrado. Então, rei Davi não pecou? Pode ser, mas ele errou. E às vezes o erro não é um pecado, mas é um erro. E é um erro, quando você erra, para mim ele pecou, mas quem sou eu para dizer se pecou ou não? Na medida em que ele peca, na minha avaliação, porque manda a guerra que ele sabia que iria tirar a vida do marido, da mulher que ele cobiçava, eu não vejo como não atribuir esse tipo de atitude a um pecado. Mas também vamos deixar isso de lado, porque não é o nosso tema de hoje. Com relação a Hanukkah, voltando à nossa próxima festividade, me fala tudo o que você pensa a respeito. Olha, Hanukkah é uma festa... Por que eu acho que Hanukkah é uma festa tão especial? De um lado, ela não é uma festa da Torá. Você não encontra essa festa na Torá. Ela é uma festa rabínica e ela é uma festa tão popular, né? Você vai ver, mesmo entre pessoas que não são tão seguidoras da religião, um dos meus medleys mais famosos, fora o Purim, está o Hanukkah. Porque a Hanukkah é uma festa de união, de amor. Ela não implica muitas leis em cima da pessoa, que às vezes acaba dificultando. Não é fácil fazer a Torá, não é fácil fazer o Shabat, não é fácil fazer o Pesach. Mas Hanukkah é fácil. Não é difícil fazer Hanukkah. E ela é uma festa que transmite muito amor. As pessoas se unem, aprendem a Hanukkah. Essa coisa de mostrar a nossa identidade, o orgulho pela nossa religião. Então, acho que essas particularidades fazem de Hanukkah uma festa muito gostosa. Mesmo sendo 8 dias, ela não tem esse peso que nem um Pesach, que a gente precisa driblar mundos e fundos para a gente montar a cozinha e montar uma mesa de Pesach. Ela é uma festa muito gostosa, agradável e fácil de se fazer. Isso se torna o Hanukkah uma festa muito popular. Eu quero colocar uma equação para você destrinchar para mim, dentro daquilo que você acredita, que eu vou respeitar e vou compreender, seja lá o que for. Eu não sei qual é o que você pensa sobre isso. Eu quero partir de um princípio de que Einstein, o nosso grande matemático, ele chegou à conclusão que o tempo não existe. E se o tempo não existe na matemática ou nos cálculos que ele fazia, o tempo não existe em lugar nenhum para coisa nenhuma. É o que está dentro da minha modesta cabecinha. Então, na medida em que o tempo não existe, por que é que o meu tataravô, o meu antepassado mais longínquo de 1500, que estava na Espanha, que foi expulso da Espanha, que entrou em Portugal, que saiu de Portugal convertido em pé, obrigatoriamente em Lisboa, pelo rei Dom Manuel Venturoso, e continuou caminhando. Chegou à Turquia, chegou à Grécia, chegou à Bósnia, chegou à Sérvia, chegou à Holanda e, eventualmente, obrigatoriamente, continuou sendo forçado a praticar o cristianismo, e aquilo acabou se transformando numa situação objetiva na família dele,
E lá na frente, 500 anos depois, me aparece um camarada aqui e me diz o seguinte: o meu tataravô, que saiu da Espanha, foi obrigado a se converter e eu acabei, na cadeia da minha família, também sendo obrigado a seguir uma religião, porque eu não conhecia a minha religião original e agora eu entendi que a minha religião é a minha religião original. A religião do Deus único, que não aceita a Trindade, que não aceita a ressurreição de Jesus, que não aceita a existência de um Messias que não resolveu a vida na Terra. E eu sou judeu. Quem é que tem o direito de dizer que esse camarada não é judeu? Vamos falar assim, o único ser que pode dizer que esse cara não é judeu é o próprio Deus, através do seu código de leis. O código de leis diz o seguinte: judeu é quem é filho de mãe judia. Agora, se esse cara tem ancestralidade judaica, ele tem como voltar às suas origens. Você é obrigado a receber ele se ele tem boas intenções, porque infelizmente tem hoje de tudo na sociedade. Tem gente que quer... Olha só, nós estamos falando só de quem tem boas intenções. Porque quem tem más intenções tem que ir para o inferno, não é para a sinagoga. Então, isso aí é claro para você e para mim. E ela chega para um tribunal ortodoxo que quero dizer o seguinte, que segue a lei judaica e fala: eu quero me converter, eu quero receber sobre mim o jugo do judaísmo. Não tem motivo nenhum para não aceitar ele, pelo contrário, tem que... Está escrito, a gente lê todo dia na Tefilá: Hashem Shomeret Gerim. Deus cuida dos convertidos, do Yatom, do cara que é órfão, da almaná, da viúva. E Deus diz na Torá: Vahafte metager, ame o convertido. Por quê? Porque você foi um convertido. Na terra do Egito, você era um estranho. Você era alto. Então, como você vai deixar alto uma pessoa que entrou de verdade, de coração e alma? Então, a lei é clara. Filho de mãe judia é judeu. Filho de mamãe que não é judia não é judeu. Quer voltar com seriedade, com coração pleno, com a pureza de uma pessoa que quer voltar, ele vai ser bem-vindo de braços abertos, com certeza. Como eu sempre digo, o religioso não necessariamente segue a sua religião ou representa a sua religião. Às vezes sim, às vezes não. Você conhece alguém que segue 613 mitzvot todo dia e que não abre mão de nenhuma delas? Vamos lá. É difícil, porque as 613 mitzvot, muitas dependem de ter um templo em pé, que a gente não tem. Muitas dependem da terra de Israel, e quem não mora em Israel não vai cumprir. E é difícil, porque tem muitas leis que são difíceis de fazer, e o que não cabe a nós é julgar. Não sou ninguém para falar assim, esse sim, esse não, porque esse faz X e aquele faz Y. Não. O julgamento cabe só a Deus. A nós o respeito de uns aos outros. É por isso que quando entra no tema, vou até abrir assim, homossexualismo. Eu sou obrigado a dizer que a homossexualidade pela Torá é proibida, mas quem sou eu para julgar? A Torá diz claramente que repudia o homossexualismo. Mas quem sou eu para repudiar o homossexual? Eu não sou melhor, talvez eu tenha outras coisas que eu faço. Então ele tem que ser aceito do mesmo jeito que eu quero ser pessoa aceita da sinagoga onde ele anda. Ele é um ser normal como qualquer outro. Se a Torá proíbe, ela é uma pessoa jurídica acima de mim, que não cabe a mim o julgamento. Tá certo. Eu concordo e assino embaixo aí o que você está falando. Deixa eu te dizer o seguinte. Eu quero, antes de te passar a palavra, para você se despedir e fazer suas considerações finais, falar um pouquinho da tua família, que é muito importante para mim. Então, eu conheço uma coisa muito curiosa. Eu conheci o teu tio-avô, Jacó, e a esposa, Raquel, quando eu fui voluntário na Guerra dos 6 Dias em Israel. Uau. No mês de fevereiro daquele ano seguinte, 1968, eu tive um dia um fim de semana de férias no kibbutz onde eu trabalhava. E eu fui para Iafo, que é o lugar que eu mais amo na minha vida depois de Copacabana. Legal.
E lá em Iafo, eu estava conversando com um amigo meu, que saiu do mesmo kibutz que eu e foi comigo, e aí me bate alguém nas costas assim e pergunta: de onde você é? Era o Jacó Dollinger. Uau, eu não sabia dessa E história. aí comecei a conversar com ele, e ele me falou que ele estava com a Raquel passeando, me apresentou a esposa, e eu tinha 18 anos na época. Eu falei para ele, me perguntou o que eu fazia. Eu disse que estava estudando direito, ele me disse que era advogado. E aí, depois que eu voltei para o Brasil e que eu estudei advocacia mais tempo, eu estava no primeiro ano, e eu fui trabalhar em escritório de advocacia, o Jacó tirava as minhas dúvidas. E nós almoçamos juntos durante anos e anos, toda quinta-feira no Albamar, porque ele comia peixe, e aí eu ia com ele para lá, ele era caché, ele comia comida que é permitida para os judeus. Eu sou um judeu esculhambado, eu comia qualquer coisa, mas eu ia lá com ele, e ele foi um grande mentor meu. Esse é o teu tio-avô. Depois eu trabalhei com o teu avô, Max, na Federação Israelita, na gestão do Isaac Nussman. Depois ele foi presidente da Hevra Kadisha, e a Hevra Kadisha do Rio de Janeiro apostava nos meus projetos, principalmente aqueles de levar não-judeus para Israel. Então, a minha relação com os teus familiares, e hoje com a tua avó Rivka, que é uma das minhas melhores amigas, uma pessoa que eu amo e que eu faço tudo por ela, e ela sempre me deu apoio em todos os sentidos. Eu quero dizer a você que é uma honra muito grande ter você aqui conosco. Então, depois de dizer a você que eu amo a tua família, e por extensão amo a você também, e mais ainda pelo trabalho que você desenvolve, eu quero te oferecer os nossos microfones, as nossas câmeras, para você dizer tudo que você quiser sobre o assunto que você quiser, e nós vamos aplaudir você aqui no final. Um beijo nessa testa linda. Obrigado. Eu quero dizer que eu sou abençoado pela família que eu tenho, que eu acredito que o ser humano não chega onde ele chega sem ter esse berço de ouro como eu tive. E que eu sou grato a Deus por ter me dado avós, como eu tenho os meus avós Bax e Rivka Dollinger. Minha avó é uma mulher que até hoje atua na comunidade de uma maneira discreta, voluntária, de alma. Ela atua na comunidade não é de uma maneira discreta, não é de uma maneira escondida. É isso. Ninguém aí sabe o que ela faz. Eu sei, mas muito pouca gente sabe. Até a palavra mais correta, não é nem discreto, é escondido. Ela não quer. Aliás, ela vai ficar brava comigo que eu falei o nome dela e com você também. Não, mas ela está aqui nos assistindo. Pode ser. Eu tenho essa honra de ter esses familiares que são alicerces, não só para a comunidade geral, mas para a família. Que às vezes isso para mim é um ensinamento, às vezes a gente é muito para os outros e a gente esquece de ser para a gente. Os meus avós são para os outros e ao mesmo tempo que eles são para a família, para a nossa formação. Aonde eu cheguei hoje não teria chego sem os meus avós. Tios avós, tudo que eu tenho que eu carrego nessa árvore genealógica, e hoje se eu tenho alguma coisa que eu passei para as pessoas, eu carrego os meus avós. Com certeza. No túmulo do meu avô, Max, que eu ajudei a escrever os dizeres, lá está escrito assim, que é uma frase que representa o meu avô. Justos são as pessoas que doam de si mesmas para ver os outros vencerem. Esses são os meus avós. Doam de si mesmo para ver os outros vencerem na vida. É verdade. Seus avós são maravilhosos, a família toda. O carinho que eu tenho por toda a tua turma é enorme e é recíproco, porque o que eu recebo e recebi de todos eles, até nos momentos em que nós fomos adversários, porque, curiosamente, houve um momento da nossa vida em que eu tinha um projeto de administração para a comunidade judaica que envolvia a Hevra Kadisha. Eu queria transformar os cemitérios do Rio de Janeiro
E eu não tenho a menor dúvida que eu tenho razão nisso, até hoje. Mas não tem problema nenhum. Eu queria transformar os cemitérios que captam dinheiro, porque o sujeito para ser enterrado, a família tem que pagar. Eu queria transformar os cemitérios em vice-presidências financeiras da Federação Israelita. E com isso formar uma Keilah bastante poderosa, que tivesse recursos para bancar os melhores projetos que a comunidade apresentasse e tivesse necessidade. Então, nesse momento, houve um racha e nós disputamos eleições contra o teu avô. E foi uma briga feia, mas não uma briga pessoal. E eu vou te contar o que aconteceu rapidamente. Nós perdemos a eleição por 8 votos. Caramba, apertado. E o Jacó pediu o meu impeachment. Porque... Mas, olha aí, é isso mesmo. Por quê? Porque no Estatuto da Federação está escrito que o presidente não pode se envolver em nenhuma instituição. E eu me envolvi profundissimamente. Você imagina, com a Rebra Kadisha, para poder ganhar a eleição e fazer o que eu achava certo. Mas eu perdi. E aí o que aconteceu? Ao invés do teu avô ficar zangado comigo, ele fez tudo o que eu precisava. Porque ele sabia que eu era bem intencionado, que eu tinha razão em muita coisa, e ele destinou todo o dinheiro que a gente precisava para os projetos da Federação Israelita, que são projetos da comunidade. Então, meu querido amigo, um beijo para você, muito obrigado por essa 1 hora maravilhosa que você proporcionou aos nossos espectadores, aos nossos internautas e a mim, com muita alegria. E a palavra é tua para as tuas despedidas e as tuas considerações finais. Quero te dizer que seu nome aparece muito na casa da minha avó. O mesmo sentimento que você tem por ela, ela por você também. De uma grande representatividade da nossa comunidade e de como ser humano. E, quer dizer, nem aparecem essas diferenças intelectuais e para melhorias, assim. É incrível. Tanto que a primeira vez que eu ouvi do seu nome, eu ainda nem te conhecia, mas já ouvia falar de Ronaldo. Queria te agradecer pela oportunidade de estar aqui com você. É sempre um prazer estar aqui. Escuto muito os seus dizeres também na internet e compacto muito com a sua linha de raciocínio, de pensamento, como não só na política, mas como uma maneira de pensar de um ser humano do bem, que é bem intencionado e que é o bem. Muito obrigado. Obrigado a todos que nos ouviram. Meu querido, um beijo para toda a tua família, um beijo para você e que você tenha saúde, sorte e sucesso em tudo que você faz. Amém. Obrigado, Ronaldo. Obrigado a todos. Boa noite. Fica com Deus, querido. Obrigado. Tudo de bom. Obrigado. E para vocês todos, muito obrigado por terem nos aturado esse gênio que é o Misha e esse chato que sou eu, careca desse jeito. Um beijo para todos.